Seguimos no tema porque temos outro convidado já aqui na linha. A gente chamou o professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político Cláudio Couto, para também analisar um pouco mais. Professor, bom dia, bem-vindo ao Jornalismo da Nova Brasil. Já começo te perguntando se o senhor acha, né? O Diego fez toda essa análise, trouxe alguma questão nacionalizando um pouco os resultados de ontem. O senhor acha que a participação do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula ficou a desejar em cidades importantes como São Paulo, por exemplo? Bem, primeiro, bom dia, Michele, bom dia, Nonato, prazer estar falando com vocês aí, com os ouvintes da Nova Brasil. Olha, eu acho que em certa medida sim, porque a gente supunha que essas duas lideranças nacionais estivessem fisicamente mais presentes aí nos municípios em que tem candidatos apoiados por elas, né? O caso notadamente de São Paulo, eu chamaria atenção para isso, né? O presidente Lula não esteve tão presente quanto provavelmente o Boulos gostaria, embora a gente tenha visto aparições deles dois, né, juntos em lives, logo na abertura do programa, enfim, mas o presidente Lula não veio a São Paulo, por exemplo, fazer campanha, comício e coisa desse tipo com o Boulos, talvez faça no segundo turno. No caso do Bolsonaro, acho que a ausência foi ainda mais pronunciada, né? Ao ponto de que, no discurso que fez ontem, logo após o resultado do primeiro turno, o prefeito, né, Ricardo Nunes, sequer agradeceu ao presidente qualquer tipo de apoio. Ele até fez uma menção ao presidente, quando chamou ali o seu vice, né, o coronel Melo, para participar ali do palanque, né, para estar ali ao seu lado, mas não agradeceu ao presidente. Ele agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agradeceu ao presidente do PSD, né, Gilberto Kassab, que também estava ali ao lado, mas se omitiu nesse agradecimento ao presidente. E talvez até pelo fato de que o presidente deu sinais muito ambíguos ao longo de todo esse processo eleitoral, né? Chegou a dizer que o Nunes não era o candidato dos seus sonhos, que via qualidades em Marçal. Ontem mesmo, no dia da eleição, ele chegou a dizer que apoiaria qualquer um contra Boulos no segundo turno, meio que não sinalizando que acreditava na ida de Nunes para o segundo turno, que gerou, inclusive, uma reação de Ricardo Nunes. Agora, no Rio, aí sim, Bolsonaro se fez muito presente, né, ao lado de Ramagem, aí alguém diretamente vinculado a ele e a sua família. Ramagem perdeu a eleição, mas teve um resultado que não é um resultado desprezível, né? 30% dos votos na cidade do Rio de Janeiro mostra uma força grande do bolsonarismo por lá. Talvez fosse mais isso que o presidente quisesse do que provavelmente acreditasse numa vitória sobre Paes, que é um prefeito muito bem avaliado, muito popular, e que tudo indicava seria, como de fato foi, eleito no primeiro turno, né? Agora, em outros lugares, o presidente não teve tão presente. Eu só chamaria a atenção para o fato de que eleições municipais raramente se decidem por conta do apadrinhamento de lideranças nacionais ou com o eleitor de olho na política nacional para votar no município. O eleitor vota no município pensando em questões de ordem municipal, olhando para questões locais. Claro que isso não exclui preferências ideológicas que vão se refletir no nível local, mas não é tanto por conta do apadrinhamento ou porque vota no município calculando o efeito daquilo no processo eleitoral ou político nacional mais amplo, mas porque, de fato, tem certas afinidades ideológicas que vão levá-lo a fazer certas escolhas também no nível local. Professor, rapidamente, quando a gente fala de segundo turno, normalmente tem aquele chavão, segundo turno é outra eleição e blá, blá, blá. Sendo que há uma projeção de pesquisas até antes do primeiro turno. Tal candidato se enfrentar tal no segundo turno, vai sair vencedor ou não vai sair vencedor. O senhor é daqueles que defendem que é outra eleição também, professor, e até a questão do tempo de exposição no rádio e na TV, que será mais equilibrado, pode fazer com que alguma projeção do primeiro turno possa ser mudada para um futuro segundo turno? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu não acredito não que seja outra eleição. Eu acho que é um segundo tempo de um jogo, né? A gente teve o primeiro tempo, agora vai ter o segundo tempo. É claro que a gente já viu, já para continuar usando essa analogia, né, jogos em que um time vai muito mal no primeiro tempo, vai muito bem no segundo, ou vice-versa, né? Então, é claro que é o mesmo jogo, mas pode ter desdobramentos distintos na medida em que a competição caminha. E acho que é isso que serve para a gente analisar o que vem pela frente aí no segundo turno. Professor Cláudio Couto, que estava fazendo essa análise. Mas para ele é aquilo, é uma sequência da eleição. Não é outra eleição segundo turno. Acho que é o ponto que a gente tinha abordado com ele, né? E até porque é o que a gente falou, tem equilíbrio de tempo, tem os outros candidatos que foram derrotados, para quem vão esses votos e por aí vai, né, amigo?